Muito obrigado, muito obrigado. O fio de ouro que nos conduz ao influxo divino. Este texto foi do professor Masaru Taniguchi, extraído da tradução que ele fez do livro In Tune with Infinite, de Ralph Waldo Trine, publicado no ano de 1897, ou seja, quase 50 anos antes dele iniciar o movimento da Seichanoye. Ele fez isso para mostrar que a verdade é comum a filósofos, religiões e pensamento. Aquilo que Traine escreveu na época, 50 anos atrás, se assemelha muito com o pensamento de Seichanoye. Esse texto está nessa revista Ascendedor de número 191. A revista Ascendedor, na época, trazia na primeira página, primeiro texto, era uma oração do mês. Quando eu li pela primeira vez esta oração, eu guardei, achei muito interessante. Oração do Anjo da Guarda, da revista Ascendedor, número 191. Deus é meu Pai, sou filho de Deus, sou sempre amado por Deus. Deus sempre envia um anjo para me proteger. Quando eu chamo Deus, 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 aparece o meu anjo de guarda e, apesar de invisível, me guia para o caminho seguro, desviando-me sempre do perigo. Muito obrigado, muito obrigado. O professor Masaru Taniguchi diz assim nesse texto: este artigo baseia no texto do livro Kofuku wa Anata no Kokoro de, tradução do livro In Tune with the Infinite, de Ralph Waldo Trine, do ano de 1897. In Tune with the Infinite seria em sintonia, em afinado com o infinito. Infinito é aquela coisa grandiosa, estaria se referindo a Deus. O Trine não, como filósofo, ele não usa o termo Deus, então usou infinito. E o livro Kofuku wa Anata no Kokoro de é a tradução desse livro do Trine, um pouco diferente do título In Tune with the Infinite. A felicidade se conquista com a mente. Segundo Trine, o fato mais importante da vida humana é entrar em uma percepção consciente e vital de sua unidade com a vida infinita e abrir-se a esse influxo divino. Então vamos entender o que ele quis dizer conforme a interpretação do professor Masaru Taniguchi. Ele diz assim, na Seichanoye, a oração, o canto evocativo de Deus diz isso: eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que cruza o céu e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que atravessa o céu e a terra e chega até a mim. Então ele diz que o que o Trine diz e o que o canto evocativo diz é bem semelhante, diz a mesma coisa de forma diferente. A questão é que mudanças importantes acontecem na nossa vida quando estamos em unidade com a vida infinita. E a segunda questão é como estar em percepção consciente, como diz Trine. Se eu fizer isso, eu vou receber, eu vou abrir a esse influxo divino. O que quer dizer unidade com a vida infinita? Unidade com a infinita é unidade com a grande vida do universo. Deus Pai, que está no canto evocativo de Deus, é a grande vida do universo. Quando entrar em percepção consciente, abre-se influxo divino. O que é influxo? Influxo seria influência, seria orientação divina ou a sabedoria de Deus. Quando você entra em contato com Deus, Deus envia a vibração de sabedoria. Vem a força da vida, vem acompanhada da sabedoria para realizar as obras.
A questão é sempre o que fazer, como se abrir para receber o influxo divino. Vamos ver o que Traine falou sobre como abrir-se para receber o influxo divino. In tune with the infinite, em sintonia com o infinito, ou em afinação, com a mente afinada com o infinito. Traine diz assim: a mente detém o poder real. Pensando positivamente e sintonizando com o infinito, as pessoas podem transformar sua vida interior como vida exterior, o ambiente e as circunstâncias. A obra de Traine está profundamente investido nas conexões mente-corpo, argumentando que a saúde física pode até ser alcançada por meio de alinhamento espiritual e da clareza mental. Segundo Traine, o acesso à verdade está disponível para todos, não apenas para as elites religiosas. Dessa maneira, ele fez da visão espiritual uma parte da vida cotidiana. Então, é bem a ideia do professor Masaru Taniguchi de falar dessas questões religiosas, filosóficas, mas de forma prática, de forma que possa ser utilizado no cotidiano, que possa ser transformado em um meio, em uma ferramenta, um processo para vida prática, para transformar a vida do ser humano. O professor Masaru Taniguchi diz assim, que no prefácio do livro do Traine consta isso. Um fio de ouro prende todas as religiões, entrelaça as vidas e doutrinas de profetas, videntes e filósofos. Esse fio de ouro é a verdade. Tudo que eles fizeram e alcançaram esteve sujeito a princípio a leis, ou sobre a verdade única, embora cada filósofo, cada religioso falasse de uma forma, mas tinha uma verdade comum a todos eles. E esse é o ponto de vista da Seicho-no-ie. A Seicho-no-ie prega o não sectarismo religioso e a unicidade de todas as religiões na sua essência. O não sectarismo quer dizer você respeitar como são falados, como são transmitidos os ensinamentos das outras religiões do mundo, respeitar sua cultura, seus símbolos e, principalmente, ele diz assim, todas as religiões têm uma verdade comum, uma identidade comum, e por isso que ele diz que a Seicho-no-ie prega a unicidade de todas as suas religiões na sua essência, ou seja, todas as religiões pegam o bem, o amor, a harmonia e assim por diante. Traine diz assim, todas as coisas que existem no universo invisível, que seria o infinito, antes de manifestar no universo visível material, vem através do fio de ouro. É o mesmo ensinamento da Seicho-no-ie. Seicho-no-ie diz que tem o mundo da primeira criação, que é o céu, o reino de Deus, o infinito universal seria o reino de Deus, e o reino de Deus se manifesta aqui no mundo fenomênico através do canal de ligação, que é a mente. A mente que onde conduz, onde está o fio de ouro que conduz as ideias existentes no mundo do infinito. O universo invisível é o reino de Deus, o qual é repleto de boas ideias que se manifestam no universo visível como coisas boas. O universo invisível é como a estação transmissora da televisão ou de um rádio. Se quisermos que apareçam a imagem, as coisas boas do universo invisível, precisamos sintonizar a mente com o canal que está transmitindo a imagem que desejamos. Por isso que é em sintonia com o infinito. O título do livro do Traine é In Tune, em sincronia,
afinado com a mente do universo. Quando você sintoniza com a mente do universo, essa mente do universo, através do fio de ouro invisível, conduz as coisas, as ideias existentes aqui no universo invisível, no reino de Deus, e manifesta aqui no mundo fenomênico, no universo visível. A sintonização com as ideias que concretizam as coisas boas é realizada através do fio de ouro que conduz o influxo divino, isto é, influxo quer dizer informação, orientação, ou seja, a orientação de Deus, mas além da orientação, ela traz a força para realizar estas ideias, para concretizar essas ideias aqui na Terra. Porque não adianta só ter ideia, você tem que transformar a ideia em realidade. Para isso você tem que ter força e precisa ter sabedoria para conduzir as ações de forma correta. Não adianta fazer as coisas atrapalhado de qualquer jeito, que não vai aparecer nada. Né? Tem uma boa ideia, mas se não souber fazer, criar um processo metódico, uma fórmula para realizar isso com perfeição. O infinito divino nos conduz à orientação da sabedoria de Deus, traz as ideias inspiradoras e força para concretizar estas ideias na Terra. Então essa é a ideia do Traine, que também é a ideia do professor Masaru Taniguchi do ensinamento da Seiichi Onoye. Nossa vida modifica de acordo com a capacidade de agir com a força e influxo que vem do infinito. Força é força da vida e influxo é a orientação, a sabedoria que vem do infinito. Infinito quer dizer, vem de Deus, do universo invisível. Traine diz assim: nosso destino se transforma de infelicidade para felicidade, de preocupação para a paz, de temor para a tranquilidade. Quem caminha de mãos dadas com Deus, ligado a Deus por meio do fio de ouro, sente-se pleno de paz e não sofre mais. Estando em paz e sintonizando sempre com Deus, aumenta dia a dia a felicidade e a prosperidade. Então é isso que o professor Masaru Taniguchi explica no livro Kofuku wa Anata no Kokoro de Conquista a Felicidade com a Mente, que é a tradução do livro do Traine. E ele diz assim: Kofuku, quer dizer felicidade, em japonês é etimologicamente a palavra ko tem um sentido de propagar para frente, isto é, propaga da raiz para os troncos e para os ramos. Deus é raiz, base de tudo. Dele brota a força da vida, que é o influxo da vida, e faz chegar até você esta força e esta sabedoria para o influxo divino. Traz as ideias, boas ideias, e traz a força e sabedoria para transformar essas ideias em realidade material. Quando o influxo divino, a força da vida e sabedoria chega até nós, brota em nós o vigor físico, coragem, determinação, sabedoria para agir corretamente, para fazer direito, para concretizar essas ideias e transformar em sucesso, em prosperidade, em felicidade, etc, etc. Segundo o professor Masaru Taniguchi, a força da vida é a força que vem da vida, que flui eternamente e que, quando ela chega até nós, brota em nós o vigor físico. A primeira coisa que acontece é você criar força física. As pessoas rejuvenescem, ficam mais jovens, ficam mais fortes, e junto com isso brota a autoconfiança, a coragem, capacidade, força para realizar as coisas. E além disso, como essa força da vida vem dotado da sabedoria, executa as coisas de modo correto. Por isso que
vem o sucesso, vem a felicidade, vem a conquista de riquezas e bens materiais. O professor Masaru Taniguchi comenta dessa forma: em harmonia com o infinito, ou seja, em harmonia com as raízes familiares. Para sintonizar com o infinito, Deus, grande vida, deve estar em harmonia com grande vida, com Deus e com seus antepassados. Só assim receberá o influxo divino que vem das raízes. O ser humano é como o galho de uma árvore. O galho fortalece, produz fruto quando recebe a força ou o influxo da vida que vem da raiz. A energia vital que sustenta um galho vem aqui das raízes. E o ser humano é exatamente isso, é como uma planta, uma árvore. Nós recebemos esse influxo divino aqui da grande vida do universo, sendo alimentado também com as raízes familiares. Então você tem que estar em harmonia com as raízes. O influxo da vida, a força da vida e a sabedoria origina da grande vida, que a raiz origem cruza o céu e a terra por meio de um fio condutor, que é o fio de ouro do Traine, e chega até nós na Terra. Quando chega a nós na Terra, ela se transforma em vigor físico, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, nasce a coragem e a determinação. E é isso que diz no canto evocativo de Deus. Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, fazei brotar, crescer, multiplicar e florescer a partir do Espírito Raiz, Deus Pai. Tradução portuguesa é um pouco resumida, mas no japonês é Ikitoshi Kerumonoi Kashitamareru Miyoi Agami. Bototsumitama, aí é que tá. Bototsumitama quer dizer espírito, raiz, origem. Fazei brotar desse espírito, raiz, origem, a vida, o fluxo da vida que nos alimenta, nos fortalece e dá a orientação, a sabedoria para realizar as coisas. Por isso que no estrofe seguinte do canto evocativo de Deus diz assim: as minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que cruza o céu e a terra. Não é minha força física muscular que faz, mas é a força que vem lá de dentro, através desse fio condutor que Traine chamou de fio de ouro, que conduz o influxo divino. O influxo divino, essa força da vida, essa sabedoria. O que impede o fluxo divino chegar até a Terra, até você, até a mim, até nós, é a ilusão, ou seja, a desarmonia, crenças erradas, principalmente em relação aos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós e toda a nossa ligação. Eu já contei em vídeos anteriores, a minha vida só realmente melhorou quando eu entendi essa verdade, quando eu compreendi essa verdade. Eu entrei em sintonia com grande vida do universo, com todas as minhas raízes, meus antepassados. Isto mudou a minha vida. Nasce em você. Mudar sua vida até que vem. Você vai ganhar na loteria. Nasce em você um vigor, uma autoconfiança, uma sabedoria que você não sabe de onde vem. E parece que diz, faz assim, segue desse jeito. Tem vigor físico para trabalhar, para lutar, tem garra. Vai atrás, consegue realizar, consegue superar os obstáculos e consegue realizar as coisas. Pode parecer milagroso, mas não é milagroso. É você que faz. Nasce em você essa capacidade, esta força, a força física, a força mental e a orientação espiritual, que a força espiritual como uma sabedoria, é como se alguém estivesse
falando, faz desse jeito. E se você seguir essa orientação, as coisas acabam dando sempre certo. O que possibilita o influxo divino, a força da vida chegar até nós, até a Terra, é a harmonia. A desarmonia que corta essa ligação. A harmonia restabelece essa ligação. Por isso que o professor Masaru Taniguchi diz: o primeiro e mais importante ensinamento da Seiichi Noe é a revelação divina da grande harmonia, onde fala na gratidão aos pais, na gratidão aos antepassados, fala em perdão e reconciliação. Reconciliar é a condição essencial para Deus se revelar na sua vida. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, é a condição. E lá no final da revelação divina diz assim: ao te reconciliares, aí então eu me revelarei. Quando fala eu me revelarei, não é que Deus vai aparecer na frente e vai resolver teus problemas. Vai surgir dentro de você uma força, meio difícil de explicar, mas nasce dentro de você uma força, nasce a coragem, nasce a determinação, nasce aquela garra, aquela vontade, a certeza, a autoconfiança em você, que se você fizer as coisas direito, você vai conseguir. E aí você tem ânimo, você tem determinação, tem coragem para sair todo dia animado, feliz, e retorna em casa cansado, mas com certeza que você deu um grande avanço, foi para frente, as coisas estão caminhando, estão melhorando. Torna-se a verdade que eu aprendi na Seiichi Noe. No começo eu não acreditava. Somente boas coisas acontecem, somente boas coisas estão acontecendo. Isso torna-se uma verdade na sua vida diária. Muito obrigado. Muito obrigado.